A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana Clara, tenho 28 anos e sou da cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Hoje, com a permissão de Deus, venho compartilhar com vocês um testemunho que marcou minha vida e que tenho certeza, vai edificar muitos corações aqui na Irmandade. Desde pequena fui criada no seio da obra da piedade. Meus pais são anciãos, e minha avó, que já está com o Senhor, era uma irmã muito zelosa. Sempre aprendi que o caminho do Senhor é reto, e que devemos guardar nosso coração acima de todas as coisas. Cresci ouvindo que o casamento é uma bênção de Deus, e que a mulher deve ser submissa como a palavra ensina. Quando completei 20 anos, um irmão da nossa comum começou a se interessar por mim. Ele era um rapaz sério, trabalhador, e todos na Irmandade falavam bem dele. Depois de algum tempo, ele pediu a palavra para meus pais, e eles, depois de orarem muito, deram a bênção. Eu também orei, pedindo a Deus que se não fosse da sua vontade, ele me mostrasse. Mas tudo parecia tão certo. Ele era atencioso, respeitoso, e eu me senti abençoada por ter encontrado um marido dentro da obra. O noivado foi um tempo de muita alegria. Preparávamos nosso lar, sonhávamos com o futuro, e eu agradecia a Deus todos os dias por aquela bênção. Mas, irmãos, nem tudo era como parecia. Logo após o casamento, comecei a notar coisas estranhas. Ele tinha crises de raiva sem motivo, falava coisas que não faziam sentido, e às vezes acordava no meio da noite gritando. Eu orava, pedia a Deus que me desse paciência, que me ensinasse a ser uma boa esposa. Achava que era minha falta de experiência, que eu não estava sendo submissa o suficiente. Engolia tudo, sofrendo calada porque tinha vergonha de contar para minha família. Até que um dia, depois de uma crise muito forte, ele me contou que antes de nos conhecermos, tinha tido um problema sério. Um transtorno psicótico, como os médicos chamam. Ele tomava remédios, mas parou porque achava que estava curado. Só que não estava. E o pior, ele escondeu isso de mim, dos meus pais, de todo mundo. Irmãos, eu fiquei sem chão. Como ele pôde me enganar assim? Como pôde esconder uma coisa tão séria que afetaria a nossa vida juntos? Eu me senti traída não só por ele, mas por Deus. Porque o Senhor permitiu que eu casasse com um homem doente, que não era sincero. Foi então que minha mãe, percebendo minha angústia, me chamou para conversar. Ela orou comigo e me disse: "Filha, Deus não nos abandona. Se Ele permitiu isso, é porque tem um propósito. Vamos buscar a direção dele." Comecei a jejuar e orar como nunca. Pedi a Deus que me mostrasse o que fazer. E foi numa noite, depois de muito chorar, que tive um sonho. Sonhei que estava num lugar escuro, cheio de vozes, e de repente uma luz forte brilhou. Uma voz disse: "Não temas, porque eu sou contigo. Saia desse lugar, que eu te guardarei." Acordei com uma paz no coração que não sentia há muito tempo. Contei o sonho para meus pais, e eles confirmaram que era Deus falando. Não foi fácil, irmãos. Tive que tomar uma decisão difícil, mas com a ajuda da Irmandade e muita oração, conseguimos resolver tudo dentro da lei de Deus. Hoje estou de volta à casa dos meus pais, em paz com o Senhor. Não guardo rancor, porque sei que Deus permitiu isso para me ensinar coisas que eu não sabia. Aprendi que por mais que a gente queira fazer tudo certo, às vezes as coisas não são como a gente imagina. Mas Deus nunca nos abandona. Ele vê nosso coração e sabe o que é melhor para nós. Se você está passando por algo parecido, não desanime. Ore, jejué, busque a direção de Deus. Ele vai te mostrar o caminho. E se precisar de oração, deixe aqui nos comentários que vamos levar ao Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Compartilhem este testemunho para que mais irmãos possam ser edificados. A paz do Senhor. A paz de Deus, meus irmãos. Depois que contei essa parte da minha história, muitos de vocês me escreveram, pedindo mais detalhes, perguntando como foi esse tempo de volta para a casa dos meus pais, como a Irmandade me recebeu e, principalmente, como eu consegui superar tanta dor sem guardar amargura no coração. Então, hoje, com a permissão do Senhor, vou compartilhar um pouco mais, porque sei que tem muitos irmãos passando por lutas semelhantes, e às vezes a gente acha que é o único. Quando voltei para a casa dos meus pais, irmãos, não foi fácil. Não era mais a menina que tinha saído dali alguns anos antes, cheia de sonhos e esperanças. Agora eu voltava machucada, com o coração partido, e com uma vergonha que parecia não ter fim. Como eu ia encarar os irmãos na comum? O que eles iam pensar de mim? Essas perguntas não me deixavam dormir. Mas meus pais, que sempre foram meu porto seguro, me abraçaram e disseram: "Filha, aqui você está em casa. Deus não te abandonou, e nós também não vamos abandonar você." Os primeiros dias foram de muito choro. Eu me trancava no quarto, lia a palavra, orava, mas parecia que nada adiantava.
Até que um dia minha mãe entrou e me disse: Júlia, você não pode ficar assim. Satanás quer te ver assim, prostrada, sem forças. Mas Deus tem um propósito nisso tudo. Levanta, minha filha. Vamos à comum. Eu resisti, irmãos, porque tinha medo do julgamento. Mas ela insistiu. Os irmãos não são seus juízes. Eles são sua família. E família ora uns pelos outros. E foi assim que no domingo seguinte eu voltei à comum. Confesso que tremia por dentro. Mas quando entrei, senti um calor no peito que não era meu. Era o Espírito Santo me dizendo: aqui você está segura. Os irmãos não me olharam com desprezo, não. Eles me abraçaram, oraram por mim, e alguns até choraram comigo. Uma irmã mais velha, que sempre foi como uma segunda mãe para mim, me puxou para um canto e disse: Filha, eu também passei por isso há muitos anos. Deus me sustentou e vai te sustentar também. Não desista. Aos poucos fui entendendo que a vergonha não vinha de Deus. O inimigo queria me fazer acreditar que eu era culpada, que eu tinha falhado. Mas a verdade é que eu tinha feito tudo dentro da vontade do Senhor. Tinha me casado na bênção de Deus, tinha sido submissa, tinha cuidado do meu lar. O que aconteceu não foi por minha culpa. Foi uma prova, irmãos. Uma prova que Deus permitiu para me aproximar ainda mais dele. Claro que teve dias que a saudade apertava. Teve noites que eu acordava com o coração acelerado, lembrando de coisas que eu preferia esquecer. Mas toda vez que isso acontecia, eu abria a Bíblia e lia Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E isso me dava forças para seguir em frente. Com o tempo, comecei a ajudar minha mãe nas tarefas da casa, a participar mais das reuniões de oração das irmãs, a visitar os doentes da comum. Ocupar a mente e o coração com a obra do Senhor foi o melhor remédio. Não foi de um dia para o outro, não. Foi um processo, irmãos. Um processo de cura, de perdão, de reconstrução. E falando em perdão, irmãos, isso foi o mais difícil. Como perdoar alguém que te traiu, que te enganou, que fez você se sentir menos do que você é. Eu orava: Senhor, eu não consigo. Me ajuda a perdoar. E o Senhor, na sua misericórdia, foi trabalhando no meu coração. Um dia, enquanto eu orava, senti uma paz tão grande que só podia ser dele. Não era que eu tinha esquecido o que tinha acontecido. Não. Era que Deus tinha tirado aquele peso de mim. Eu não precisava mais carregar aquela dor. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Ele não me deixou afundar. Ele me segurou pela mão e me tirou da lama, como diz o salmista. Eu não sei o que o futuro me reserva, mas sei que se estiver na vontade dele, um dia eu vou poder construir uma família novamente. E dessa vez, vou estar ainda mais firme, porque aprendi que por mais que a gente planeje, é Deus quem dirige os nossos passos. Irmãos, se você está passando por uma decepção, uma traição, uma dor que parece não ter fim, eu quero te dizer: Deus vê. Ele vê cada lágrima, cada noite em claro, cada oração que você faz em segredo. Ele não está surdo às suas súplicas. Confie nele. Entregue essa dor nos braços dele, porque só ele pode transformar cinzas em beleza. E se você está do outro lado, se você é daquele que causou dor, saiba que ainda há tempo de se arrepender. Deus é misericordioso. Ele perdoa, ele restaura. Mas é preciso humilhar o coração e buscar a face dele. Para finalizar, quero agradecer a cada um de vocês que orou por mim, que me enviou mensagens de apoio. Vocês não sabem o quanto isso me fortaleceu. E peço que continuem orando não só por mim, mas por todos os irmãos que estão passando por provas. Que Deus abençoe cada um de vocês, guarde seus lares, seus filhos, seus casamentos. Que Ele nos dê forças para permanecer firmes, mesmo quando o caminho parece escuro. Se este testemunho tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe nos comentários seu pedido de oração, que vamos levar ao trono da graça. E lembre-se, Deus não desiste de você. Nunca. A paz do Senhor, meus irmãos. Até a próxima. E assim, irmãos, depois de tudo o que passei, hoje posso dizer com toda certeza: Deus não nos abandona. Mesmo quando achamos que estamos sozinhos, Ele está ali, trabalhando em silêncio, preparando o caminho. Eu não imaginava que depois daquela dor tão profunda, Deus ainda tinha um plano tão lindo para a minha vida. Mas Ele tinha. E hoje, com o coração cheio de gratidão, quero compartilhar com vocês como o Senhor foi restaurando cada pedaço da minha vida, passo a passo, como um oleiro que molda o barro com mãos cheias de amor. Depois que voltei para a casa dos meus pais, não foi fácil. As noites eram longas, e muitas vezes eu acordava com o coração apertado, lembrando de tudo o que tinha vivido. Mas minha mãe, com aquela sabedoria que só quem serve a Deus há muitos anos tem, sempre me dizia: Filha, não é no desespero que a gente encontra a resposta. É na oração. É na palavra. É na quietude do coração.
E ela tinha razão. Cada manhã, antes que o sol nascesse, eu me ajoelhava no meu quarto e derramava minha alma diante de Deus. Não eram orações bonitas, cheias de palavras difíceis. Eram choros, suspiros, às vezes até silêncios. Mas Deus ouvia. Ele sempre ouve. Um dia, depois de algumas semanas, meu pai me chamou na sala. Ele estava com a Bíblia aberta e me olhou com aqueles olhos cheios de amor e firmeza, como só um pai na fé sabe ter. Júlia, ele disse, você precisa ler Salmo 34. Todo ele, mas especialmente o versículo 18. Eu abri a Bíblia e li, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Aquilo foi como um bálsamo na minha alma. Não era uma promessa de que a dor ia passar logo, mas era a certeza de que Deus estava perto. Bem perto. E isso bastava. Com o tempo comecei a participar novamente das reuniões na comum. No começo era difícil. Eu sentia os olhares, as cochichadas, e meu coração doía. Mas os irmãos mais velhos, aqueles que já tinham passado por provas, vinham até mim e diziam, não desanime, filha. Deus está no controle. E aos poucos eu fui sentindo que aquele lugar, que antes me parecia um peso, voltava a ser um refúgio. A Irmandade não me julgou. Eles oraram por mim. Eles me abraçaram. Eles me lembraram que, na família de Deus, ninguém fica para trás. Mas eu sabia que não podia ficar parada. Precisava reconstruir minha vida. E foi então que, numa tarde quietinha, enquanto ajudava minha mãe a preparar o jantar, ela me falou algo que mudou tudo. Júlia, você é jovem. Você tem um coração cheio de amor para dar. Não deixe que o que aconteceu com você roube o futuro que Deus tem para você. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim. Será que Deus ainda tinha um plano para o meu casamento? Será que, depois de tudo, eu ainda poderia ser feliz ao lado de um homem que realmente me amasse no Senhor? Eu comecei a orar por isso. Não com pressa, não com ansiedade, mas com o coração aberto, dizendo, Senhor, se for da tua vontade, mostra-me. Se não for, dá-me forças para aceitar. E Deus, na sua fidelidade, começou a trabalhar. Não foi de um dia para o outro. Foram meses de espera, de crescimento, de aprendizado. Eu lia a palavra, participava das reuniões, servia onde podia. E foi numa dessas reuniões de jovens que conheci o Daniel. Ele não era como os outros rapazes. Não era daqueles que falavam bonito só para impressionar. Era quieto, mas quando falava, suas palavras tinham peso. Ele servia na obra da piedade, ajudava os mais velhos, e tinha um jeito sereno de tratar as pessoas. Um dia, depois de uma reunião, ele se aproximou e me perguntou se eu precisava de ajuda para levar uns hinos até o carro. Foi um gesto simples, mas naquele momento senti uma paz no coração. Não era atração, não era emoção. Era paz. E isso, para mim, já era um sinal. Passamos a conversar mais, sempre com respeito, sempre com a presença dos irmãos por perto. Ele nunca tentou me tocar, nunca falou coisas que não deviam. Um dia, ele me contou que tinha orado por uma esposa que amasse a Deus acima de tudo. Eu não quero uma mulher bonita, irmã Júlia, ele disse. Eu quero uma mulher que seja forte na fé, que não desista nas provas, que esteja disposta a servir ao Senhor junto comigo. Aquilo me tocou profundamente. Porque eu também orava por isso. Um homem que não me visse como um objeto, mas como uma companheira na fé. Com o tempo ele pediu a palavra aos meus pais. Não foi um pedido apressado, não foi por impulso. Ele conversou com meu pai, com minha mãe, com os anciãos. E quando meu pai me chamou para dizer que o Daniel tinha pedido minha mão, eu não senti medo. Senti paz. Porque dessa vez não era só um sentimento meu. Era a confirmação de Deus. Era a certeza de que, depois da tempestade, ele tinha preparado algo bom. Nosso noivado foi simples, como manda a nossa doutrina. Sem festas, sem ostentação. Só a bênção dos irmãos, a oração dos pais, e a certeza de que estávamos fazendo a vontade de Deus. E quando chegou o dia do nosso casamento, não foi um dia de luxo, mas foi um dia de alegria verdadeira. Porque ali, diante de Deus e dos irmãos, nós nos comprometemos não só um com o outro, mas com o Senhor. Prometemos servir a Ele juntos, criar nossos filhos, se Deus nos der, no caminho da verdade, e permanecer firmes, não importa o que viesse pela frente. Hoje já se passaram 2 anos. E posso dizer, com toda a honestidade, que Deus restaura. Ele não apenas sarou minhas feridas, como me deu algo muito maior do que eu poderia imaginar. O Daniel é um homem de Deus, um pai amoroso, sim. O Senhor nos abençoou com um bebê, o nosso pequeno Davi, que já tem o coração voltado para as coisas do céu. Nossa casa não é perfeita, temos nossas provas, nossas diferenças, nossos dias difíceis. Mas temos Deus no centro. E isso faz toda a diferença. Às vezes, quando estou sozinha em oração, lembro daquela Júlia que chorava no quarto dos seus pais, achando que a vida tinha acabado.
E sorriu, porque vejo como Deus foi fiel. Ele não apenas me tirou do poço, como me colocou num lugar muito melhor do que eu merecia. Não foi fácil, não foi rápido, mas valeu a pena. Então, se você está lendo isso hoje e acha que sua vida está arruinada, que não há mais esperança, eu quero te dizer, Deus não terminou com você. Ele está apenas preparando algo que seus olhos ainda não podem ver. Confie, espere. E enquanto espera, sirva. Porque é na obra do Senhor que encontramos força para seguir em frente. E se você, assim como eu, já passou por uma prova e hoje está colhendo as bênçãos da fidelidade de Deus, compartilhe seu testemunho. O mundo precisa ouvir que Deus ainda opera, que Ele ainda muda histórias, que Ele ainda faz milagres, que o Senhor abençoe a todos vocês, que Ele guarde seus lares, seus casamentos, seus filhos, que Ele nos dê forças para permanecer firmes na fé, mesmo quando o caminho parece escuro. Se este testemunho te tocou, deixe nos comentários um amém ou um pedido de oração. Vamos levar estas palavras adiante, para que mais irmãos sejam encorajados a confiar em Deus, não importa o tamanho da prova. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Ele esteja com vocês. E hoje, quando olho para trás, vejo como cada lágrima, cada noite de insônia, cada oração feita em segredo foi um degrau que Deus usou para me aproximar dele. Porque não é no conforto que a gente cresce, não é na facilidade que a fé se fortalece. É nas provas, irmãos, que descobrimos quem realmente somos e, mais importante, quem Deus é em nossas vidas. Lembro-me de uma irmã mais velha na comum, a Dona Maria, que sempre dizia: "Filha, Deus não tira o fogo, mas Ele anda com a gente dentro da fornalha." Na época, eu não entendia direito o que ela queria dizer, mas hoje, depois de tudo que passei, eu entendo. Deus não nos prometeu uma vida sem lutas, mas Ele prometeu nunca nos deixar sozinhos nelas. E isso, meus irmãos, faz toda a diferença. Houve dias em que eu pensava: por que comigo, Senhor? Por que eu tive que passar por isso? Mas com o tempo, Deus foi me mostrando que não era um castigo, não era um abandono. Era um preparo. Um preparo para eu ser mais forte, para eu aprender a depender só dele, para eu entender que as coisas deste mundo passam, mas a fé em Deus fica. E hoje, quando vejo irmãs mais novas na comum passando por provações semelhantes, eu posso olhá-las nos olhos e dizer: eu sei como dói, mas eu também sei como Deus restaura. E falando em restauração, quero contar um detalhe que até então não tinha compartilhado. Depois que tudo aconteceu, eu fiquei com muito medo de me aproximar de novo de alguém. Achava que não era capaz de confiar, que meu coração estava quebrado demais. Mas Deus, na sua bondade, colocou no meu caminho um irmão da comum, um homem temente a Deus, que desde o início mostrou um caráter diferente. Não foi fácil abrir meu coração de novo, mas com muita oração, com a bênção dos meus pais e dos anciãos, Deus foi restaurando minha capacidade de amar. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que as cicatrizes somem da noite para o dia. Mas estou dizendo que Deus é fiel. Ele não nos deixa com as feridas abertas. Ele cura. Ele renova. Ele faz novas todas as coisas. E se hoje eu posso sorrir, se hoje eu posso olhar para o futuro com esperança, é porque Ele esteve comigo em cada passo. Às vezes a gente acha que a prova vai nos destruir, mas se a gente deixar, Deus usa aquela mesma prova para nos transformar, para nos tornar mais parecidos com Cristo, para nos ensinar a amar mais, a perdoar mais, a confiar mais. E isso, irmãos, é um milagre que só Deus pode fazer. Então, se você está passando por uma luta hoje, não desista. Não pense que Deus esqueceu de você. Ele está ali do seu lado, mesmo que você não sinta. Ele está trabalhando, mesmo que você não veja. E um dia, você vai olhar para trás e vai entender que tudo aquilo tinha um propósito, que tudo aquilo foi para o seu bem. E quando esse dia chegar, você vai poder dizer, como eu estou dizendo hoje: valeu a pena. Cada lágrima, cada dor, cada noite de oração valeu a pena, porque no final, eu ganhei mais de Deus do que eu jamais perderia neste mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele nos dê forças para continuar firmes, mesmo quando o caminho é difícil. E que a gente nunca se esqueça, Deus não nos prometeu um mar calma, mas Ele prometeu nos levar em segurança para o outro lado. Se este testemunho te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir que Deus ainda opera. Deixa nos comentários um glória a Deus ou um pedido de oração. Vamos levar esta mensagem adiante, para que mais irmãos possam ser encorajados a confiar no Senhor, não importa o tamanho da tempestade. A paz de Deus, meus irmãos. Que Ele esteja com vocês hoje e sempre. Amém. E foi assim, irmãos, que eu aprendi que as coisas de Deus não são como as coisas dos homens. Nós olhamos para as circunstâncias e pensamos: isso não tem jeito, isso não tem solução. Mas Deus olha para o nosso coração e diz: confia em mim, que eu farei muito mais do que você pode imaginar.
Porque, vejam só, eu poderia ter desistido. Eu poderia ter me deixado levar pela amargura, pelo ressentimento. Poderia ter dito, Deus não é justo, por que isso aconteceu comigo? Mas a palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8:28. E eu precisava crer nisso mesmo quando não entendia. Teve dias que eu acordava e não tinha forças nem para levantar da cama. O peso da traição, a vergonha de pensar que todo mundo na Irmandade ia ficar sabendo, o medo de ser julgada, tudo isso me oprimia. Mas sabe o que me sustentou? A oração da minha mãe. Todas as manhãs, antes de eu abrir os olhos, eu ouvia ela no quarto ao lado, intercedendo por mim. E aquilo me dava força. Porque quando a gente não tem palavras, quando a gente não tem mais lágrimas, a gente pode contar com os irmãos que estão de joelhos por nós. E foi numa dessas manhãs, depois de uma noite em claro, que eu senti o Senhor me falar no coração: filha, levanta. Não é aqui que a sua história termina. E eu levantei. Não com minhas forças, não com minha coragem, mas com a graça dele. Porque quando a gente está fraco, é que a força de Deus se aperfeiçoa em nós. Eu voltei para a casa dos meus pais, e foi lá que eu comecei a reconstruir a minha vida. Não foi fácil, não. Teve dias que eu ainda chorava sem motivo, dias que eu me sentia sozinha mesmo rodeada de gente. Mas eu tinha uma coisa que ninguém podia tirar de mim, a certeza de que Deus não tinha me abandonado. Ele estava ali, mesmo nos meus silêncios, mesmo nas minhas dúvidas. E sabe o que mais? Foi nesse tempo que eu aprendi a ouvir a voz de Deus de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Porque quando a gente está quebrantado, a gente presta atenção nas coisas que realmente importam. Eu comecei a ler a Bíblia não só por obrigação, mas por necessidade. Cada versículo era como um bálsamo para minha alma. Cada salmo que eu lia parecia que tinha sido escrito só para mim. Um dia, enquanto eu lia o Salmo 34, aquele versículo saltou aos meus olhos. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. E foi como se o Senhor estivesse me dizendo: Júlia, você não precisa ter medo. Eu estou aqui. Vem para mim. E eu vim. Não com perfeição, não sem tropeços, mas eu vim. E Ele me recebeu de braços abertos. E foi assim que, aos poucos, a paz começou a voltar. Não foi da noite para o dia, não foi mágica. Foi um processo, um passo de cada vez. Mas eu posso testemunhar hoje: Deus restaura. Ele sara as feridas mais profundas. Ele enxuga as lágrimas que ninguém vê. Ele dá beleza pelas cinzas. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aquilo que o inimigo quis usar para me destruir, Deus usou para me fortalecer. Porque foi na minha fraqueza que eu aprendi a depender dele. Foi na minha dor que eu conheci o seu consolo. Foi na minha solidão que eu senti a sua presença de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. E eu não trocaria essa experiência por nada. Não porque a dor foi boa, não porque o sofrimento foi fácil, mas porque foi ali que eu encontrei um Deus que é fiel. Um Deus que não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste de si mesmo. Um Deus que transforma o nosso lamento em louvor. Então, se você está passando por uma prova hoje, se você está sentindo que não aguenta mais, eu quero te dizer: não desista. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Ele tem um plano, ele tem um propósito. E mesmo que você não veja a saída, ele vê. Mesmo que você não sinta a presença dele, ele está ali. E quando você menos esperar, ele vai te surpreender. Como ele me surpreendeu. Porque hoje eu não sou mais a mesma. Eu não sou mais aquela mulher quebrada, aquela mulher com medo do amanhã. Eu sou uma mulher que sabe que não importa o que venha, Deus está no controle. E isso, irmãos, isso não tem preço. Então, se você precisa de um milagre hoje, se você precisa de uma palavra de ânimo, eu te digo: clama a Deus. Não importa quão profundo seja o seu poço, a mão dele é capaz de te tirar de lá. Não importa quão escura seja a sua noite, a luz dele é capaz de brilhar mais forte. E quando você sair dessa prova, você vai olhar para trás e vai dizer: como eu estou dizendo hoje, valeria a pena passar por tudo isso de novo. Se fosse para conhecer a Deus desse jeito. Valeria a pena cada lágrima, cada dor, cada noite em claro, se fosse para sentir a presença dele tão de perto. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Que Ele nos dê forças para continuar firmes, mesmo quando o caminho é íngreme. E que a gente nunca se esqueça, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se este testemunho te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir que Deus ainda faz milagres. Deixa nos comentários um aleluia ou um pedido de oração. Vamos levar esta mensagem adiante, para que mais irmãos possam ser encorajados a confiar no Senhor, não importa o tamanho da batalha. A paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que eu aprendi que Deus não só ouve as nossas orações, mas Ele age no tempo certo. Porque depois daquele sonho com o varão dourado, as coisas começaram a se aclarar como se um véu tivesse sido tirado dos meus olhos. Eu não tinha provas, não tinha fotos, não tinha testemunhas, mas eu tinha a paz de Deus, e isso era mais do que suficiente. Meus pais, que sempre foram meu porto seguro, me receberam de braços abertos. Meu pai, homem de poucas palavras mas de muita oração, apenas me olhou nos olhos e disse: "Filha, Deus já te mostrou o caminho. Agora é só seguir." E foi o que eu fiz. Não com raiva, não com ódio, mas com a certeza de que o Senhor estava me guiando para um lugar de restauração. Claro que não foi fácil. As pessoas falavam, os olhares pesavam, e eu ouvia cochichos nas reuniões. Coitada, depois de tanto tempo. Ou, será que ela fez algo para merecer? Mas eu aprendi uma coisa: a opinião dos homens não muda a vontade de Deus. E se Ele me libertou, ninguém podia me prender de novo. Com o tempo, a verdade veio à tona. Não por mim, não por vingança, mas porque Deus não deixa nada escondido. Marcos 4:22. Ele mesmo trouxe à luz o que estava nas trevas. E quando tudo se revelou, até aqueles que duvidavam ficaram sem palavras. Porque não era questão de eu estar certa ou errada, era questão de Deus estar no controle. Hoje, quando olho para trás, vejo como o Senhor foi misericordioso. Ele não só me tirou daquele relacionamento, como me deu uma nova chance de ser feliz, não da forma que eu imaginava, não do jeito que o mundo acha que deve ser, mas do jeito dele, perfeito no tempo certo. Eu poderia ter ficado amargurada. Poderia ter me fechado para o amor, para a confiança, para a vida. Mas Deus, na sua bondade, colocou pessoas no meu caminho que me lembraram que o amor verdadeiro não machuca, não engana, não destrói. E foi assim que, depois de muito tempo de oração e de esperar no Senhor, eu conheci um irmão na fé, um homem que acima de tudo teme a Deus. Não foi fácil confiar de novo. As primeiras vezes que ele segurou minha mão, eu tremia por dentro. Mas o Espírito Santo me falava: não é todo homem que é igual. Eu restaurei você para coisas novas. E aos poucos, com muita oração e paciência, Deus foi sarando as feridas do meu coração. Hoje, louvado seja Deus, somos casados na bênção do Senhor, e cada dia é uma nova oportunidade de agradecer por sua fidelidade. Não é um casamento perfeito, porque casamento perfeito só no céu, mas é um casamento abençoado, onde Deus é o centro. E se você está lendo isso hoje e pensa: mas e se eu nunca me casar de novo? E se a minha história não tiver um final feliz? Eu te digo, o final feliz não é um casamento, não é um homem, não é uma situação. O final feliz é você estar na vontade de Deus, porque só nele a nossa alma encontra descanso. Talvez a sua restauração não venha da forma que você espera. Talvez não venha com um novo amor, talvez não venha com uma cura física, talvez não venha com uma solução imediata. Mas uma coisa eu sei: Deus não nos abandona. Ele pode estar calado por um tempo, pode parecer que ele não está agindo, mas quando ele se move, irmãos, ele faz tudo novo. Hoje eu não tenho mais vergonha da minha história. Porque se Deus permitiu que eu passasse por isso, é porque Ele sabia que no final, eu ia testemunhar da sua glória. E se o meu testemunho puder ajudar ao menos uma pessoa a não desistir, a não se deixar enganar, a não achar que está sozinha, então valeu cada lágrima. Porque a gente não vive só para nós. A gente vive para edificar o corpo de Cristo, para dizer ao mundo que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está no trono. Então, se você está passando por uma prova hoje, se está com o coração partido, se está se sentindo traído ou abandonado, eu te peço, não solte a mão de Deus. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, mesmo que tudo pareça escuro, Ele está lá. E no tempo dele, no jeito dele, Ele vai te tirar dessa situação com uma história tão linda que você vai querer contar para todo mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele nos dê forças para perdoar, para seguir em frente. E para confiar que as melhores coisas da nossa vida ainda estão por vir. Se este testemunho te alcançou, deixa um glória a Deus nos comentários. Compartilha com alguém que precisa ouvir que Deus ainda opera milagres. E se você está numa batalha hoje, escreve aqui: Senhor, eu confio em Ti porque a fé vem pelo ouvir, e a vitória vem pela perseverança. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me mostrou que a minha história não tinha acabado ali. Não era o fim. Era só o começo de uma nova jornada, uma jornada de restauração, de paz, de um amor que eu nem sabia que ainda podia existir. Porque vejam bem, depois que tudo veio à tona, depois que eu voltei para a casa dos meus pais,
que graças a Deus, me receberam de braços abertos, sem julgamento, só com amor. Eu pensei, agora, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tinha 28 anos, um casamento desfeito, uma vergonha que parecia que todo mundo sabia, mesmo que ninguém falasse. E o pior, eu me sentia como uma fracassada. Como se eu tivesse decepcionado a Deus, aos meus pais, à Irmandade. Como eu vou levantar a cabeça na comum? Eu me perguntava. Mas, irmãos, Deus não nos deixa assim. Não, Ele não nos salva para nos abandonar. Foi então que numa noite, depois de muito chorar no meu quarto, eu ouvi uma voz. Não era alta, não era barulhenta, mas era clara, como se alguém estivesse falando bem no meu ouvido. Filha, levanta. Eu ainda tenho um plano para você. E não foi um sonho, não foi uma visão. Foi só uma certeza. Uma paz que encheu meu coração e me fez respirar fundo pela primeira vez em meses. No dia seguinte, meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, mas de muita oração, me chamou na sala e disse: Júlia, você não vai ficar aqui parada. Você vai trabalhar, vai servir ao Senhor, e vai ver que Ele tem algo melhor para você. E foi isso. Não teve sermão, não teve cobrança. Só amor e direção. Porque na nossa comum, a gente aprende que família é assim, não te deixa cair, não te deixa desistir. Então, eu comecei a ajudar minha mãe na cozinha da Obra da Piedade. Não era nada grandioso, irmãos, mas era um começo. Eu cortava legumes, lavava panelas, arrumava as mesas para os irmãos que vinham de longe. E ali, naquele serviço simples, eu fui sentindo meu coração sarar. Porque quando a gente serve, a gente esquece um pouco da própria dor. E Deus, no seu jeito tão sábio, foi me mostrando que a minha identidade não estava num casamento, não estava num homem, não estava no que os outros pensavam. Minha identidade estava nele. Até que um dia chegou um irmão novo na comum. Não era daqui, tinha vindo de outra cidade, transferido pelo trabalho. Ele era quietinho, sempre sentado nos fundos, ouvindo a palavra com atenção. Nunca falava muito, nunca chamava atenção. Mas tinha algo nele, uma paz. Uma coisa que eu não sabia explicar. E o mais engraçado é que ele também tinha passado por uma prova. Não igual à minha, mas ele entendia o que era sofrer e confiar em Deus mesmo quando tudo parecia perdido. Um dia depois do culto, minha mãe me pediu para levar um prato de comida para ele, porque tinha ouvido dizer que ele morava sozinho e trabalhava muito. Eu fui tremendo por dentro porque, irmãos, depois do que eu tinha passado, eu não queria nem olhar para um homem na cara. Mas obedeci. Cheguei lá, bati na porta e quando ele abriu, eu só disse: Irmão, minha mãe mandou isso para você. E ele, com aquele jeito calmo, respondeu: Que Deus abençoe sua mãe. E que Ele abençoe você também. Foi só isso. Nada mais. Mas, irmãos, Deus trabalha nos detalhes. Porque dali pra frente, a gente começou a se encontrar nos cultos, a trocar um bom dia, como você está? Nada forçado, nada apressado. Só uma amizade que foi nascendo devagar, como uma plantinha que precisa de água e sol para crescer. E eu orava, irmãos. Eu orava muito: Senhor, se não for da tua vontade, tira isso do meu coração. Mas se for, me mostra o caminho. Até que um ano depois, num sábado à tarde, depois de um culto de oração, ele pediu para falar comigo. Meu coração disparou porque, confesso, eu já sabia o que ele ia dizer. E ele, com as mãos tremendo um pouco, porque o homem também fica nervoso, irmãos. Ele falou: Júlia, eu gostaria de pedir a sua palavra. Não é porque eu tô com pressa, não é porque eu tô sozinho. É porque eu vejo em você uma mulher que ama a Deus, que serve ao Senhor, e que tem um coração puro. E eu quero, se Deus permitir, caminhar ao seu lado. Irmãos, eu não vou mentir, eu chorei. Não de tristeza, não de medo. Chorei de gratidão. Porque Deus tinha me mostrado que sim, Ele restaura. Que sim, Ele dá segunda chance. Que sim, o amor verdadeiro existe, e Ele não é egoísta, não é traidor, não é interesseiro. Ele é paciente, é gentil, é como Cristo amou a igreja. Claro que eu não disse sim na hora. Não, irmãos. A gente não faz assim na nossa comum. Eu fui para casa, conversei com meus pais, oramos juntos, e só depois, com a bênção deles, é que eu aceitei. E hoje, graças a Deus, nós estamos casados há 3 anos. Não foi fácil não. Porque, irmãos, quando a gente já passou por uma ferida, a gente tem medo de sangrar de novo. Mas Deus é fiel. Ele sarou as minhas feridas, Ele sarou as dele também. E hoje a gente caminha juntos, servindo ao Senhor, criando nossos filhos. Sim, irmãos, Deus nos abençoou com 2 meninos lindos. Na fé, no temor do Senhor. E eu olho para trás e vejo como Deus foi tecendo cada coisa. Até aquele dia que eu pensei que era o fim, era só Deus preparando um novo começo. Porque Ele não nos deixa. Nunca. Mesmo quando a gente acha que tá sozinho, Ele tá lá, trabalhando em silêncio, preparando a nossa vitória.
Então, se você tá lendo isso hoje e tá achando que a sua vida acabou, que não tem mais jeito, que você não merece ser feliz, eu te digo, mentira do inimigo. Deus tem um plano para você. Pode ser que hoje você não veja, pode ser que hoje doa, pode ser que hoje pareça impossível. Mas se você confiar, se você entregar, se você deixar Deus escrever a sua história, Ele vai te surpreender. Porque Ele é o Deus que ressuscita os mortos, que seca o mar, que faz o impossível virar possível. E se você tá passando por uma prova no casamento, se tá sentindo que não aguenta mais, eu te peço, ora, não toma decisão no calor da emoção. Não sai falando por aí, não deixa o inimigo te roubar a bênção que Deus tem para você. Fala com Deus primeiro, busca a direção dele. Porque às vezes a gente acha que tá tudo perdido, mas Deus tá só esperando a gente se humilhar para Ele agir. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que Ele nos dê forças para perdoar, para confiar, para seguir em frente. E que a gente nunca esqueça, Deus não nos salva para nos abandonar. Ele nos salva para nos usar, para nos abençoar, para fazer da nossa vida um testemunho da sua glória. Se este testemunho te tocou, deixa um aleluia aqui. Compartilha com alguém que precisa ouvir que Deus ainda faz milagres. E se você tá numa luta hoje, escreve nos comentários: Senhor, eu confio em Ti porque a fé vem pelo ouvir, e a vitória vem da mão de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que Ele nos guarde, nos proteja e nos leve até o final, firmes na fé, cheios de esperança, e certos de que o melhor ainda está por vir. Amém. E foi assim, irmãos, que depois daquela noite, depois daquele sonho que mudou tudo, eu acordei com uma certeza no coração. Não era mais para ficar ali. Não era mais para fingir que tudo estava bem. Não era mais para engolir lágrimas e sorrir para não magoar ninguém. Porque Deus tinha falado. E quando Deus fala, a gente não pode fazer de conta que não ouviu. Mas não foi fácil não. Eu tremia só de pensar em enfrentar ele, em dizer que eu sabia de tudo. E pior, em dizer que eu ia embora. Porque, irmãos, a gente é criado para ser submissa, para honrar o casamento, para lutar pela família. Mas tem hora que a luta não é mais para ficar, é para sair. E foi isso que Deus me mostrou. No outro dia eu levantei cedo, antes do sol nascer. Fui pro meu quarto, fechei a porta e me ajoelhei. Senhor, eu falei, se é para eu ir, me dá força. Se é para eu ficar, me dá paz. Mas não me deixa tomar uma decisão errada. E sabe o que aconteceu? Uma tranquilidade tão grande veio no meu coração que eu soube. Era para ir. Era para sair dali antes que o pecado me contaminasse mais, antes que a mentira me afundasse de vez. Mas eu não ia sair sozinha não. Eu precisava da bênção dos meus pais. Porque na nossa comum, a gente não toma decisão grande sem a orientação dos mais velhos, sem a cobertura espiritual da família. Então, eu peguei meu celular, liguei para minha mãe e falei: Mãe, eu preciso falar com o pai. É sério. Ela deve ter sentido no meu tom de voz que não era coisa pequena, porque ela só disse: Tá bom, filha. Vamos orar. Quando cheguei na casa dos meus pais, eles já estavam me esperando na sala. Meu pai com a Bíblia aberta, minha mãe com os olhos cheios de lágrimas antes mesmo de eu falar qualquer coisa. Eu não precisei contar tudo, não. Bastou eu dizer: Pai, eu tô num casamento que não é de Deus. Eu precisei ver para crer, mas agora que eu vi, eu não posso ficar. Ele só balançou a cabeça, fechou os olhos e orou. E quando ele terminou, ele olhou para mim e falou: Filha, Deus já tinha me mostrado isso em sonho há semanas. Eu só estava esperando você vir. Irmãos, foi como se um peso de toneladas saísse das minhas costas. Porque eu não estava sozinha. Deus tinha falado para mim, tinha falado para eles, e agora era só questão de obedecer. Meu pai ligou para os anciãos, contou o que estava acontecendo sem expor detalhes, porque na comum a gente não lava roupa suja em público, e eles deram o apoio. Vem para casa dos seus pais, irmã. A gente vai orar por você, vai te ajudar a se reorganizar. E foi o que eu fiz. No mesmo dia, com a ajuda do meu irmão e do meu cunhado, eu peguei minhas coisas, só o essencial, porque material não leva a bênção de Deus e sai de lá. Não teve discussão, não teve gritaria. Ele nem estava em casa. E sabe o que é mais triste? Que quando ele chegou e viu que eu tinha ido embora, ele nem veio atrás, nem ligou, só mandou uma mensagem dizendo: Você tá fazendo isso por causa de uma mentira que te contaram. Mas eu já sabia a verdade. E a verdade, irmãos, é que quando a gente se afasta de Deus, a gente perde tudo, até o amor. Os primeiros dias foram difíceis. Eu chorava sem parar, me sentia culpada, achava que tinha falhado. Mas minha mãe me abraçava e falava: Filha, você não falhou. Você obedeceu a Deus. E obedecer a Deus nunca é falha. E meu pai me lembrava: Lembra da história de Abraão? Deus mandou ele sair da terra dele, da parentela dele, e ir para um lugar que ele não conhecia.
Mas no final Deus abençoou ele além do que ele podia imaginar. Você tá no mesmo caminho. E foi assim que eu comecei a me reerguer. Não foi do dia pra noite, não. Teve noites que eu acordava com pesadelos, dias que eu via um casal na rua e meu coração doía. Mas eu orava. Eu lia a palavra. Eu participava dos cultos, mesmo com vergonha, mesmo achando que todo mundo estava me julgando. Porque na comum, irmãos, a gente não esconde a nossa dor. A gente leva para Deus. E Deus cura. Com o tempo as lágrimas foram secando. A dor foi passando. E um dia eu acordei e senti uma coisa que eu não sentia há anos, paz. Uma paz que não vem das circunstâncias, mas que vem de saber que a gente está no centro da vontade de Deus. Porque às vezes a gente acha que a bênção de Deus é só quando tudo tá bem, quando a gente tá casado, quando a gente tá com saúde, quando a gente tá com dinheiro. Mas não é. A bênção de Deus é quando a gente tá de joelhos, mesmo quebrado, e sabe que Ele tá ali segurando a gente. E hoje, irmãos, eu posso dizer, Deus restaurou tudo. Não do jeito que eu imaginava, não. Porque eu ainda sou solteira, ainda moro com os meus pais, ainda tenho dias que a saudade aperta. Mas Deus me deu um ministério. Hoje eu ajudo outras irmãs que passam pelo que eu passei. Eu oro com elas, eu mostro que tem saída, que Deus não abandonou elas. Porque se Deus fez por mim, Ele pode fazer por qualquer um. E o melhor de tudo? Que eu aprendi a confiar em Deus de um jeito que eu nunca tinha confiado antes. Porque antes eu confiava nele para me dar um marido, para me dar uma família, para me dar felicidade. Hoje eu confio nele só porque ele é Deus. Porque ele é bom, mesmo quando a gente não entende. Porque ele sabe o que está fazendo, mesmo quando a gente acha que tudo está perdido. Então, se você está passando por uma prova hoje, se você está num casamento que está te destruindo, se você está com medo de tomar uma decisão, eu te peço, busca a Deus. Não vai pela emoção, não vai pelo que os outros vão pensar, vai pela voz dele. Porque quando a gente obedece a Deus, mesmo que a gente perca tudo, a gente ganha Ele. E ter Deus é ter tudo. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que Ele nos dê sabedoria para saber a hora de lutar e a hora de sair. Que Ele nos ensine a confiar nele acima de qualquer coisa. E que a gente nunca esqueça, Deus não nos deixou órfãos. Ele é Pai. E Pai não abandona filho. Se este testemunho te falou ao coração, deixa um glória a Deus aqui. Compartilha com alguém que precisa ouvir que Deus ainda faz milagres na vida da gente. E se você tá numa batalha hoje, escreve nos comentários. Deus, eu entrego nas tuas mãos. Porque a vitória já é nossa. Só depende de a gente crer. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que Ele nos guie e nos proteja e nos leve até o final, firmes na fé, cheios de esperança, e certos de que o melhor de Deus para nós ainda tá por vir. Amém.